A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Toda terça-feira, a tia Renata vai estar enviando para vocês, com consentimento da nossa coordenadora Pamela, um vídeo para que vocês meditem durante a semana, tá bom? E essa semana, o título é O Casal que Mentiu. Existe sim uma história bíblica que aponta qual a consequência das pessoas que mentem. Até mesmo porque nós, como cristãos, não podemos usar mentiras nos nossos lábios, né? A gente tem que buscar o Senhor e sempre falar a verdade. Porque Deus, ele sempre vai nos instruir e nos dar condição para que a gente venha falar sempre a verdade, tá bom, crianças? E olha só o que acontece com esse casal. Esse casal, eles queriam mostrar que eles eram bonzinhos, uma coisa que não era verdade, né? Sabe quando a gente usa uma máscara para disfarçar quem somos? Às vezes uma peça de teatro, querendo ser um personagem, né? E aí a gente usa uma máscara para disfarçar aquilo que a gente não é. Vamos supor que eu sou a Corujita e estou usando a máscara dela aqui agora. E aí eu quero se passar por ela. E foi exatamente isso que aconteceu. Aquele casal, eles queriam se passar por bonzinho. Sabe por quê? Porque naquele tempo, depois que Jesus subiu para o céu, os discípulos saíram falando do Evangelho de Cristo, que Jesus havia ressuscitado, que ele veio para salvar. E aí muitos cristãos estavam aceitando a Jesus, ouvindo a palavra. E para que eles se reunissem, eles pegavam e se reuniam em algum lugar, meio que escondido, por causa da perseguição que estava tendo naquela época, né? E aí, então, o que eles faziam, os cristãos? Se eles tinham uma propriedade muito grande, né, de uma casa, de terreno, alguma coisa, eles iam lá, vendiam, e aí eles depositavam aos pés, por exemplo, dos discípulos, né, porque era eles que estavam levando o evangelho, eles que reuniam os cristãos para poder falar. E aí, o que eles faziam com esse dinheiro que eles recebiam? Eles dividiam, né, para os mais necessitados. Ou seja, todos ali recebiam daquele dinheiro que os próprios cristãos doavam. Quem tinha mais, doava mais. Quem tinha menos, doava menos. E eles doavam ali aos pés dos discípulos, para que eles administrassem e que ninguém ficasse precisando de nada. Então, olha só, criança, Ananias e a sua esposa Safira, eles, olhando isso, né, eles quiseram fazer a mesma coisa. Mas olha o que eles combinaram. A gente vende nossas terras, nossos, né, hectares lá de terra, chamado na Bíblia de Edade. Edade é um rural, né, muito grande, onde as pessoas podem plantar, né, terras muito grandes, muita terra. Então, eles tinham muita terra. Então, eles venderam a terra deles. E aí, eles combinaram entre eles que eles não iam dar todo o dinheiro. Mas se alguém perguntasse, que era para dizer que deu, né? E aí, veio o esposo de Safira, primeiro, o Ananias, depositou a porção dele ali aos pés dos discípulos. Mas só que como Deus, né, o Espírito Santo de Deus que já habitava ali, né, em Pedro, né, e nos discípulos, Deus revelou que eles não estavam sendo sinceros. E aí Pedro então pergunta: você depositou tudo que você vendeu? E aí eles falam assim, sim, ele fala, né? Primeiro é o esposo. Depositei, meu senhor. Eu depositei tudo que vendi. E aí Pedro pergunta de novo e mais uma vez ele mente, né? Porque o que acontece é que Deus revelava o que estava realmente no coração deles. Porque eles poderiam ter vendido as terras deles e ficado com tudo para eles. Eles não precisavam ter levado, eles não eram obrigados a levar o que eles tinham. Mas eles faziam isso, né? Todo mundo fazia isso para que ninguém dos cristãos passasse necessidade.
E aí, mais uma vez, Pedro pergunta e ele mente mais uma vez. E sabe, criança, o que acontece? Naquela hora, ele cai morto nos pés de Pedro. E aí, todos que viram se assustaram, se espantaram com aquilo. Pegaram, né, o marido, o Ananias, e levaram ele lá para dentro, enrolaram ele com pano e enterraram ele. 3 horas depois, mais ou menos, veio a esposa. Quem era a esposa? A Safira. E aí ela contou a mesma mentira. Pedro então perguntou e ela falou a mesma mentira e afirmou mais uma vez. E aí Pedro falou assim, ó, do jeito que você, seu marido morreu, você também vai morrer caindo aos pés do discípulo. E aí ela também caiu dura, morta aos pés, por ela ter mentido. E olha só, a Bíblia diz que ela não mentiu para o homem, ela mentiu para Deus. Então, Deus, conhecendo todas as coisas, ele não aceita a mentira, porque o pai da mentira é o inimigo, é o diabo. Deus, ele é a verdade e ele quer de nós que sejamos verdadeiros com ele. E uma das lições mais importantes, criança, que a gente veio aprender aqui, é que nós cristãos não devem contar mentira. Por exemplo, vamos supor que na escola dominical a professora pergunta: quem leu a revista? E aí vocês falam assim: eu li. E na verdade não leu. Então vocês estão mentindo. Estão fazendo igual a Ananias e a Safira. Aí vamos supor que a professora pergunta: quem é que leu a Bíblia essa semana? Ah, eu li. Quem é que orou? Eu li. E na verdade não orou, não leu a Bíblia. Então tá fazendo igual a Ananias. Porque quando faz assim, vocês não estão mentindo para o homem, mas está mentindo para Deus, tá bom? Então aprendam que não devemos mentir nem para o papai, nem para a mamãe, nem para o professor da escola dominical, nem para a professora da escolinha de vocês, quando a professora pergunta: fez o trabalho? Não fez o trabalho. Ah, por que? Ai, professora, é porque não consegui fazer, eu não entendi. Vocês têm que ser sempre verdadeiros, porque eu tive preguiça, né? Eu não fui atrás, eu esqueci. Aí sempre sendo verdadeiro nas respostas. Porque o Espírito Santo que habita aqui dentro de nós é verdade. E a verdade não condiz com a mentira, tá bom? Se eu minto, então eu afasto o Espírito Santo de Deus de mim e posso ir morrendo espiritualmente. Não vamos morrer como Ananias e como Safira, mas vai morrendo aos poucos por conta da mentira, tá bom? Então, essa semana eu gostaria que vocês meditassem no livro de Atos 5 e dessem uma olhadinha naquelas histórias lá, tá bom? E vocês podem ver um pouquinho antes, em Atos 4, né? Do porquê que os cristãos, eles iam lá e dividiam os seus bens, né? No caso, como ainda não era a igreja, eram os lugares onde os discípulos se reuniam para falar sobre o evangelho, porque que os cristãos iam lá, vendia tudo que tinha e colocava aos pés dos discípulos, tá bom? E Deus abençoe vocês. Tenham uma semana abençoada. Fiquem na paz do Senhor.